Você ouve agora o podcast As Clínicas Públicas de Psicanálise no Brasil. Tão profundamente elitizada no país, a psicanálise tem uma outra vocação, muito mais impressionante e muito mais importante quando voltada às questões sociais, como aliás já advertira seu formulador, Sigmund Freud, em discurso de 1918. A psicanálise, quando de vocação pública, é capaz de aglutinar em seu campo questões ligadas não só ao sofrimento psíquico, mas à memória, ao território, à resiliência e resistência políticas e ao fortalecimento das redes de relacionamento comunitárias. Uma ferramenta poderosa na luta por direitos iguais, equidade, sem distinções e discriminações de classe, raça e gênero. A partir da publicação do livro As Clínicas Públicas de Freud, de Elizabeth Andanto, pela editora Perspectiva, constituiu-se um grupo de psicanalistas e outros profissionais que têm estudado as clínicas públicas no Brasil. Esse podcast é fruto desse trabalho. Olá a todas e todos que estão aqui nos ouvindo para essa conversa sobre a história das clínicas públicas de psicanálise no Brasil. E hoje, enfim, com grande prazer, uma grande honra, a gente está recebendo Urânia Torinho Pérez, enfim, uma psicanalista, um nome absolutamente crucial na história da psicanálise na Bahia. A Urânia acabou de receber, né, faz pouquíssimo tempo, o título honoris causa, né, de doutora pela Universidade Federal da Bahia. A gente acompanhou, recebemos aqui os textos, enfim, notícias do seu discurso, enfim, uma coisa muito bonita. A Urânia também é membro da associação da Academia Baiana de Letras, é isso? Academia de Letras da Bahia. Academia de Letras da Bahia. Enfim, autora de diversos livros, né, de diversos textos. Em psicopatologia, tem textos sobre depressão e melancolia, e muitos textos sobre a história da psicanálise na Bahia, ligados a uma figura que a gente vai acabar conversando aqui, um tanto naturalmente, que é o Emílio Rodrigues, né? E eu gostaria de começar, Urânia, primeiro te agradecendo por estar aqui conosco, e eu queria te pedir para contar um tanto sobre a sua trajetória, né? Fui tendo notícias da sua trajetória por artigos, teses, dissertações, né? Como que se deu o seu trabalho na Clínica de Atendimento Psicoterápico e Psicopedagógicos, o CLAP, e na fundação do Núcleo de Estudos em Psicoterapia, o NEP, né? Pedi para você contar um pouco como que era o cenário psicanalítico em Salvador nessa época da sua trajetória. Rafa, não havia cenário psicanalítico, né? Então, isso aí é um ponto muito importante e que eu acabei por considerar que isso foi também uma coisa que nos permitiu ter uma liberdade em fazer um trajeto dentro da psicanálise que, se já tivesse antecedente, nós não teríamos tido essa liberdade, né? Por que eu digo isso? Porque eu era do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina, fazia parte de um grupo. Em um momento, o grupo começou a ter vontade de estudar psicanálise, de caminhar pela psicanálise, né? E chegou um momento que parte desse grupo tomou a decisão de ir para São Paulo, né? E eu não pude fazer parte desse grupo. Por algumas razões, eu não pude fazer parte, eu fiquei. E hoje eu acho que foi a melhor coisa que me aconteceu, né? Esse grupo todo, foram 5 pessoas, né? Eles hoje são psicanalistas da IPA, altamente reconhecidos, pessoas de muito valor, tá entendendo? Mas eu tenho a impressão, não sei se isso é uma avaliação a favor da própria causa, de que eu acabei por ter um caminho com a liberdade tal, que isso me agrada muito, está entendendo? Então, nós realmente fomos desbravando um caminho, né? Eu não sei nem por onde é que eu começo, porque se eu começar por que eu me interessei pela psicanálise, aí também já vai demorar um pouco. Então, eu já vou começar com a afirmativa de que havia um interesse pela psicanálise, não? E que havia um interesse de um pequeno grupo, né? Então, nós entramos em contato com algumas figuras do Sul,
né, com as duas sociedades, né, que nos responderam com exigências pesadíssimas para o grupo, trazer 2 analistas, um supervisor e ter pagamento equivalente ao pagamento que eles recebiam no Rio. Isso impossível para o nosso grupo naquela época, né? Depois tentamos também alguns analistas individuais, né? Procuramos a Virgínia Bicudo. A Virgínia Bicudo já trabalhava em Brasília, ela também não tinha tempo. A Inês Bezuchet, no Rio. Em resumo, nossa pesquisa estava assim solta no ar, né? Quando convidamos uma pessoa, que foi uma pessoa muito simpática, muito legal, muito alegre, que foi o Carlos Castelar, que vocês até já me perguntaram, né? Nessa época que o Castelar veio, né, nós também já estávamos com a frente na Argentina, trazendo psicanalistas para nos darem seminários. E, nesse momento, estava uma psicanalista chamada Dora Abad, ela era uma psicanalista de criança, trabalhando conosco. Então, foi uma confluência de encontros, né? Chegou o Carlos Castelar, que havia acabado de ter uma experiência de laboratório com Emílio Rodrigues e a Marta, e o Carlos Castelar chegou absolutamente deslumbrado com a experiência, né? Então, ele sabia que Emílio e Marta viriam para a Bahia, e ele começou a nos dizer: vocês não podem deixar de ter essa experiência com os dois. É fantástica, é maravilhosa. Então, as coisas foram se processando, né? O Castelar voltou para o Rio e Marta e Emílio chegaram, mas eles chegaram a convite de uma antropóloga que havia feito supervisão com Emílio, a Juanita Albem, e que era casado com uma pessoa ligada ao candomblé, de grande importância, que era o mestre Didi. Então, a Juanita, foi quem convidou Emílio para vir para uma festa de Xangô, uma festa do candomblé. Mas nós fomos a eles e pedimos que eles tivessem essa boa vontade de também realizar conosco a experiência de laboratório, né? Era o nome. Então, ele concordou e os dois fizeram 2 grupos, né? Cada grupo com 11, 12 pessoas, e nós nos submetemos a esse laboratório com o Rodrigues e a Marta Berlim. A Marta Berlim, ela era uma grande psicodramatista, tá entendendo? E Emílio ficou encantado com o trabalho de Marta. E os dois se casaram e resolveram começar a trabalhar juntos nesses laboratórios. Agora, eu tenho que falar um pouco do momento do Emílio. O Emílio chegou à Bahia com um grande desencanto pela psicanálise, como ela se desenvolvia na Argentina, né? Absolutamente contra. Então, ele era contra a hierarquia, contra o elitismo, contra as exigências, por uma série de situações até que ele sofreu, tá entendendo? Porque ele teve um período que ele teve que ir para Londres, praticamente foi uma coisa, vamos dizer assim, de uma necessidade meio obrigatória, porque ele teve um desabafo meio mal criado com o analista dele. Ele então ficou tão mal que ele teve que ir. E foi uma maravilha para ele ter passado esse período em Londres, né? Toda a convivência que ele teve, fez análise com Paula Haim, analisou a neta de Klein, tendo Klein como supervisora, então uma série de coisas interessantes da história, né? Então chega Emílio como uma pessoa desencantada com a psicanálise, absolutamente desencantada, e querendo encontrar, através das chamadas técnicas de desenvolvimento do potencial humano, um novo caminho para ele, né? Então, eu me lembro que eu brincava, quer dizer, antes de entrar na nova psicanálise, nós já vamos entrar na velha, nós já vamos entrar na nova, entende? Isso era uma brincadeira do grupo, né? Já pegamos assim alguém que questionava a psicanálise. Bom, aí foi um período extremamente rico, sabe? Porque depois desse laboratório, nós acertamos uma forma de trabalho
que eles passariam 6 meses na Europa e 6 meses na Bahia, e quando ele chegasse à Bahia, então, eles davam continuidade ao trabalho com o grupo, trabalhos grupais, né? E durante o período que eles estariam na Europa, eles iam pesquisar, vamos dizer assim, novidades no campo terapêutico, né? E quando eles chegavam, eles traziam essas novidades. Então, foi um período assim de muita intensidade, né? Porque nós não só nos submetíamos àqueles processos grupais comandados por eles dois, né? E eu talvez faça um parêntese para dizer um pouco como era o trabalho, né? A Marta tinha assim uma riqueza criativa a partir das cenas que ela montava nos trabalhos grupais, e o Emílio tinha uma acuidade extraordinária na leitura psicanalítica que ele fazia de tudo que ia acontecendo, entende? Então, era um trabalho assim meio balanceado entre psicodrama e psicanálise, né? Resolvemos e permanecemos durante algum tempo assim, né? 6 meses em Salvador, 6 meses eles iam para a Europa, e quando eles encontravam alguém interessante, eles convidavam para vir à Bahia. Então, nós tivemos conosco a filha de Reich, pessoas assim mais diversas vieram à Bahia que eles dois trouxeram. E cada pessoa nós trabalhávamos, fazíamos laboratórios, passava por aquelas experiências, né? Muitas experiências corporais também, porque foi uma época que começou a aparecer esse trabalho com as técnicas corporais, e aí eu destaco até uma argentina extraordinária, que tinha o nome de Teda. Essa mulher fazia leituras corporais assim fantásticas, né? Ela te olhava assim, trabalhava com você, e depois a gente ficava assim meio impressionado com a acuidade dela. Isso foi um período, né? E o grupo, então, sentiu necessidade de entrar pela parte teórica, né? E aí convidamos argentinos para, de 15 em 15 dias, vir a Salvador para nos dar seminários teóricos, né? Bom, aí começamos Freud, claro, o primeiro texto foi o projeto, e aí foi uma fase absurda de estudo, estudávamos loucamente, né? Para poder pegar os textos discutindo, mas era tudo muito interessante, era tudo muito alegre, era tudo com uma riqueza assim, de produção muito boa mesmo, né? E aí fizemos essa caminhada pelos textos de Freud, depois entramos nos textos de Klein, porque o grupo argentino era todo kleiniano, o próprio Emílio teve uma formação kleiniana, né? Até tem um pedacinho aqui da entrevista que vocês falam nas criações teóricas de Emílio. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês, que talvez vocês se surpreendam. Emílio nunca nos deu, nunca trouxe uma fala teórica durante o tempo todo que teve aqui. As falas de Emílio eram todas a partir da experiência de vida, está entendendo? Acontecimentos que ele conseguia ter uma leitura psicanalítica, mas fala teórica, nunca. Tá? Então, nós fomos buscar essa teoria num grupo que veio. Estudamos muito, um grupo muito estudioso, a verdade era essa, né? E também muito entusiasmados com o caminho que nós estávamos conseguindo desbravar, né? Completamente singular, completamente diferente, está entendendo? Mas que nos parecia muito rico, porque havia realmente muita conquista, muito bem-estar em tudo isso. Tudo isso acontecia num espaço, numa casa, que antes de Emílio e Marta chegarem, nós trabalhávamos nessa casa, né? Primeiro, as figuras centrais éramos eu, uma psicóloga paulista, Cira Taim Lopes, e Maria Helena Fontes. E Maria Helena partiu no grupo que foi para São Paulo, e o lugar dela foi ocupado por um colega psiquiatra, Aurélio Souza. Então, era um trio que comandava esse espaço, que, além do nosso trabalho clínico, também desenvolvia psicomotricidade, psicopedagogia. Então, era um espaço grande, 2 casas grandes que nós trabalhávamos ali.
Então, quando o Emílio e Marta chegavam, os encontros do grupo eram na sede da CLAP. Tá? Então, tudo passou a ser chamado com o nome de CLAP. Aí chegou um momento que quem não trabalhava naquele espaço, evidentemente, não pode continuar assim, porque parece que é um grupo da CLAP, mas não é. Acontece na CLAP. Foi aí que foi fundado o NEP, Núcleo de Estudos, para marcar essa diferença, né? Mas até onde eu me lembro, o NEP não durou muito tempo. O NEP não durou muito tempo. Então, nós continuamos assim até o momento em que o Emílio e a Marta resolveram definitivamente morar na Bahia. Aí, nessa época, as coisas mudaram. Isso é o quê? Fim dos anos 70? O que é? É, 78, por aí, assim? não, o Emílio, nós começamos esse movimento em torno dos anos 73, 70 a 73, tá? Mas aí demorou um tempo, a coisa foi se prolongando. Então, nessa hora que eles decidem viver na Bahia, morar na Bahia, definitivamente, né? Então, as coisas mudaram um pouco de figura, porque ele continuou com o nosso atendimento, que era todo grupal, né? Emílio e Marta passaram a dar uns laboratórios de 15 em 15 dias para pessoas da população, né, de Salvador. E eu era muito convidada para ser coterapeuta deles, entende? Então, eu tive muitas experiências de laboratório, né, que eu acho que foram experiências riquíssimas para mim, entende? Eu via a vida se descortinava naquele contato com aquelas pessoas, na explosão das diferentes histórias de vida, nos sofrimentos. Então, foi assim, realmente um período e um engrandecimento pessoal muito grande, né? Sim, aí o que aconteceu? Um dia eu tive vontade de ter um atendimento individual, né? Já chegava de tanto grupo, tanto laboratório, disse para Emílio, né? Eu disse, Emílio, eu queria que você me atendesse individualmente. Ele tomou um susto, mas como? Não sei o quê, eu vou voltar a ser psicanalista? Eu digo, bom, isso aí não, mas eu quero. Ele, então, vamos embora. Então, eu voltei, fiz Emílio, ele disse que fiz ele voltar à poltrona, que não era uma poltrona, era uma almofada no chão, né? Porque a gente tinha um espaço muito informal, né? Então, ele sentava na almofadinha dele, eu me deitava ali no tapete, a análise acontecia. Mas Emília realmente era um analista, assim, uma escuta, uma cuidade no dizer, realmente, né? E aí foi uma coisa muito boa mesmo. E ato contínuo, ele começou a escrever. Emílio disse que ele passou a escrever na Bahia, que antes ele havia escrito um livro, que era Heroína, né? Que deu muito orgulho a ele, né? Mas que ele bloqueou e não conseguia escrever. Então, ele voltou a escrever na Bahia. E escreveu um livro sobre a experiência dele com Marta, né? O Anti-Eu-Eu. E me deu, olha, Emílio não era fácil, viu? E me deu os manuscritos para eu ser assim, a leitora cobaia. E eu peguei o livro meia apavorada, né? Datiloga. Eu ia assim, ó, com experiências do casal. Mas no final deu tudo certo, né? Foi uma coisa muito rica. Ele aí começou a escrever muito dentro daquele estilo dele, que se você for ler com atenção, você não vê falas teóricas, falas psicanalíticas, são sempre relatos de quê? De experiências, né? E ele sempre foi um psicanalista que tinha uma riqueza imensa de transpor a experiência dele sobretudo, né, para a sua condição de analista, né? Bom, aí ficamos assim um período com Emílio, depois também por causa da ditadura na Argentina, quem veio para cá foi o Fernando Shoa e passou um ano conosco, né?
também é uma figura maravilhosa, mas completamente diferente de Emílio, né? O show ele lhe encontrava assim na esquina, em 2 minutos ele já estava ali interpretando. Eu brincava com ele. Você não para, não tinha. Convidava você para jantar, transformava o jantar numa sessão analítica. Era uma coisa impressionante. Né? Mas esse período, eu vou dizer a vocês, viu? Eu hoje, quando eu revejo, eu acho que foi uma coisa, eu digo assim, tudo que nos aconteceu foi extremamente positivo e bom, entende? Essa chegada do Emílio Mato foi assim, o ouro, entende? E a gente teve essa possibilidade de crescer com uma liberdade muito grande, né? Eu, todo ano que eu terminava, eu escrevia um texto que eu intitulava Um Processo em Questão. E aí eu relatava o que é que tinha passado naquele ano na minha formação. E depois eu sempre terminava com a pergunta: o que é ser psicanalista na Bahia? Entende? Isso me acompanhou anos, esses textos me acompanharam anos, entende? E aí a coisa foi crescendo, né? Depois eles saíram aqui de Salvador, né? Teve um acidente com o filho de Marta, que foi uma tragédia grupal, né? O menino resolveu assistir um show dos Rolling Stones na Europa, morreu num acidente de carro. Isso enlutou o grupo inteiro. Isso também desequilibrou a relação do casal inteiramente, entende? E aí as coisas tomaram outro rumo, né? Tomaram outro rumo e nesse ínterim que chega o pensamento de Lacan. Aí entrou Lacan, tá entendendo? E entrou Lacan e nós passamos aí muito a Paris e a convidar muitos franceses para virem a Salvador. A quantidade dos primeiros discípulos de Lacan que estiveram conosco é imensa, entende? E todos gostavam muito, porque Salvador nos ajudou demais nessa história toda. Né? Se dissesse que ia a São Paulo, São Paulo não tem graça. Mas Salvador, todos queriam, entende? Não só. E eu brinco, eu tinha uma excepcional cozinheira nessa época. Eu brinco com ela, Eunice, você me ajudou muito na minha formação de psicanalista. Ela, por quê? Eu dizia, porque você fazia jantares deliciosos e todos eles ficavam encantados, entende? Nós convidávamos, eles almoçavam, jantavam na minha casa. Então, criou-se um laço de amizade muito forte, entende? Com o Safouin, com François Roustan, com Pierre Olanier, todos que vinham, né? São muitos, né? Felipe Julian telefonava pedindo para vir, entende? O Násio já é diferente, porque o Násio já era argentino, né? Mas eu tive uma história também com o Násio. Quando eu terminei minha análise com o Emílio, eu disse, eu preciso falar da minha análise com alguém, porque foi uma análise feita de uma maneira muito diferente, né? E aí fui a Paris e escolhi o Násio, passei lá 40 dias trabalhando com ele, né? Foi uma experiência muito interessante, muito positiva, né? E no final ele me disse assim, Urânia, o que você fez comigo foi um passe. Eu não sabia o que era um passe, né? Mas ouvi, achei que era alguma coisa e fui me informar o que era um passe. Não era, né? Eu falei da minha análise, logicamente, ele escutou e ele também passou a ser um grande amigo, né? E lá as coisas continuaram, né? Tem uma coisa que eu queria perguntar antes, eu vou querer voltar nesse ponto da recepção do Lacan, né? Interessante você colocar esse aspecto regional né, como Salvador, né? Foi fundamental, tipo, para a recepção, porque esses primeiros discípulos, né? Tinham interesse em ir para aí, mas eu queria voltar um pouco para te fazer uma pergunta também, que é uma coisa que vai ser importante porque apareceu nas entrevistas que a gente fez com algumas pessoas do Rio a respeito do círculo, né? Porque também tinha o círculo psicanalítico na Bahia já desde do início dos anos 70. Imagino que seja contemporâneo um pouco né, do CLAP, do NEP. Como que foi
a entrada do círculo, o que você sabe, se havia relação, se o círculo Olha, o também ciclo, participou dessa recepção do Lacan, dos o lacanianos? Bill, não, foi muito antes. O Carlos Pinto, ele chegou muito antes da gente entrar nesse caminho lacaniano, né? Foi mais ou menos na época da chegada de Emílio, não foi muito diferente, porque eu me lembro que o Carlos Pinto foi lá na nossa clínica para conversar conosco, e quando ele terminou a conversa, eu pensei, eu vou fazer minha análise com ele. E, na época, eu acabava de ter a minha filha, a Maria Fernanda, então eu disse, eu vou esperar um pouco para procurá-lo. Nesse esperar um pouco, baixou Emílio, entende? Chegou Castelar, Emílio, Marta, e aí Carlos Pinto ficou lá no círculo, né? Nessa época, hoje nós somos muito amigos. Eu e Carlos Pinto somos amicíssimos, né? Nos telefonamos, eu tenho o maior carinho por ele, ele também. Mas nessa época eles eram muito fechados. E eu me lembro que houve até um congresso, se não me engano, sobre narcisismo, que eu fiquei louca para assistir, mas a gente não tinha direito a entrar, só podia entrar membro do circo, né? Então era uma coisa assim. Depois, Carlos é uma figura maravilhosa, né? É uma pessoa encantadora, ele desenvolveu o circo muito bem, né? Teve uma história triste com ele, que foi a perda da mulher dele, que foi uma coisa muito dolorosa, mas hoje ele saiu do circo, saiu e ele está ligado a um outro grupo, né? Que é o grupo do Jairo. Do Ele Jair hoje está com o Pesado? Jairo. É. Que Sei. também nós todos começamos no mesmo grupo, entende, Rafael? Depois foram surgindo grupos, né? A psicanálise é assim, tem que ter, não fica junto, né? Tem que ter pequenas aglomerações, as diferenças individuais, que só estudar topologia, a topologia é a razão de ser dele, não era a minha, eu dizia, você fica com a topologia que eu vou ficar com a minha arte, e aí caminhos diferentes, né? O Aurélio é a topologia, né? E eu fui fazendo meu caminho, entende? E com o meu grupo, eu tenho um grupo excelente, tenho pessoas assim, muito sensíveis, muito estudiosas, todas muito afinadas, entende? Atualmente. Porque aí foi quando eu fundei o colégio, né? Né? É legal ouvir também um pouco para ir mapeando, né? Porque É, essa é uma das perguntas que a gente também queria te fazer, né? Porque existe uma tradição universitária muito forte, né? Na Universidade Federal da Bahia, principalmente, e que tem uma escola de medicina secular, né? Que inclusive formou, enfim, gente que teve ali no pioneirismo, né, da psicanálise lá nos anos 20, nos anos 30, né? E uma das coisas que a gente tem detectado em outras entrevistas é a importância que a universidade acaba tendo para um pouco articular, fazer certas costuras indiretamente, né? E essa é uma questão que fica para a gente, assim, quando a gente pensa na, na, na Bahia, né? Porque parece que nesse período histórico que você conta, e enfim, acho que o CLAP, o NEP, enfim, todas essas recepções dos anos 70 passam um pouco pela faculdade de psicologia, né? Tem ligação ou não? pouquíssima, né? Embora eu tenha feito concurso para a faculdade, para o curso de psicologia, mas eu só aguentei ficar um ano, eu tive que sair, entende? Eu sentia que aquilo ali me abafava também. E era bem no comecinho, entende? Agora eu tenho que dizer o lugar que a universidade ocupou. Eu tive a felicidade de pegar um período que a Universidade Federal da Bahia, ela tinha assim com o doutor Edgar Santos, né? Ele foi um reitor que apostou muito na diversidade cultural, na riqueza cultural. Então, nós tínhamos. Eu fazia dança com a polonesa Janka Rudska, eu tinha aulas com Kohlreuter, Martim Gonçalves na escola de teatro. Então, esse período pré-psicanalítico foi muito rico, entende? Nós aqui tínhamos concertos todas as semanas, de 15 em 15 dias. O bairro da reitoria, que era o Canela, era cheio de estudantes do exterior, entende? Foi um período muito rico, né? Você vê que depois surgiu aqui o Grupo Mapa, que meu marido faz parte, que era junto com o Glauber,
Joca, e esse pessoal, eles fundaram, Fernando fundou a revista Mapa, que passou a dar nome ao grupo. Depois, um pouquinho depois, também veio o grupo Tropicália, entende? Que já é do Caetano. Então, havia uma efervescência nessa cidade imensa. A gente não tinha tempo para poder cobrir tudo o que a universidade oferecia nessa época, entende? Então, eu acho que essa minha entrada na arte, além de vir pela minha sensibilidade, meu interesse de sempre, mas ela foi muito privilegiada por esse período da Universidade Edgar Santos. Tanto que no meu título, né, o João Carlos, ele trouxe isso, que eu dizia que eu não teria sido a psicanalista que eu sou hoje se não tivesse tido aquele período da UFBA, da universidade, entende? E isso é pura verdade, né? Era aula de manhã à noite, entende? Com pessoas brilhantes, né? Eu fiz estética com o Reuter, que era uma cabeça, eu ficava assim, embasbacado vindo ele, entende? Depois assisti às aulas com Martim Gonçalves sobre teatro, Domitila Amaral, era um time. Lina Bobardi, esse pessoal estava todo na Bahia, entende? E lá ia eu aproveitando o que eu podia escutar, escutava, né? E depois eu trouxe tudo isso para a psicanálise, né? E aí eu acho que esse é o diferencial da minha instituição, né? Foi essa herança, com essa intensidade cultural da música, do teatro, da dança, né? Eu peguei eu estou escrevendo uns trabalhos, eu peguei aquele neologismo de Lacan, do Lalande, e elaborei um trabalho que saiu muito, muito interessante sobre a dança, né? A partir da dança, do embriãozinho, uma precocidade, uma anterioridade da dança, né? Eu aí, como ele chama Lalande, o balbucio perdido, eu aí chamei La Dança, aquela motilidade perdida, né? E agora eu estou chegando ao La Música, que também é uma música perdida, de uma sonoridade materna. Eu gosto muito desse período inicial, entende, da vida. Eu gosto, isso me entusiasma. É muito interessante, né? Porque o lugar central dessa vivência cultural, estética, né? Não era exatamente o curso de psicologia, era uma. Não, era a faculdade, o curso de psicologia nada. Eu não aguentei, só fiquei um ano lá, eu vi que eu ia morrer, entende? Entendi. Não dava, não dava. Então, Não, eu saí. Olha, eu pedi demissão de 2 cargos. Para me dedicar à psicanálise, eu fiz esse ato que não foi fácil, né? Eu pedi demissão do curso de psicologia concursada e pedi demissão do curso técnico do departamento de psiquiatria, no mesmo dia. Eu me lembro que eu disse assim, se eu pensar, não peço. Se eu for falar com os amigos, não vão deixar. Então, fui lá e fiz, entende? Não me arrependo, não me arrependo. Não tenho aposentadoria, nem férias, nem nada disso, mas não me arrependo. Acho que foi o grande momento. não, muito, muito, muito bom. Assim, acho que ajuda a gente a esclarecer, porque de fato cada região tem uma particularidade. Tem algumas que, enfim, a universidade tem um lugar muito central, mas em termos de Ô, psicologia, mas interessante. Rafa, eu queria pegar 2 palavras que estavam na entrevista. Diga. Uma foi amargura e a outra, acho que foi repúdio, se não me engano, anotei aqui. A amargura foi colocada quando eu comentei que o trabalho de Emílio levou 5 anos escrevendo essa biografia de Freud, né? E nessa época coincidiu que eu estava organizando umas jornadas de história da psicanálise em Cachoeira. Cachoeira é uma cidade adorável que tem aqui, foi a primeira capital da Bahia, né? Às margens de um rio, tinha um hotel num convento, adaptaram um hotel. Durante 6 anos eu fiz jornadas de história da psicanálise ali,
que coincidia com o período que Emílio estava escrevendo O Século da Psicanálise, entende? E a amargura veio, mas não chegou, eu não diria nem que foi amargura, foi a ausência absoluta de uma palavra sobre o livro de Emílio aqui no Sul. Paris, Emílio vendeu 5.000 exemplares na França. Todos os jornais, é porque eu não tenho o meu book de Emílio aqui para mostrar, Magazine Littéraire, todos, Le Monde, tudo, entrevistas com Emílio sobre o livro. E no Sul, zero, nenhuma palavra. Muitos anos depois, eu acho que eu contei isso a Sérgio, um psicanalista da Flórida botou uma notinha assim, a Bahia tem psicanalista candomblezeiro. Eu aí escrevi uma cartinha para ele dizendo que ele procurasse o livro do Emílio. O livro do Emílio é uma leitura deliciosa, eu acho, né? E aquilo foi uma participação conjunta, né? E a outra palavra que ele colocou também, qual foi? Foi da Faculdade de Medicina. Se a Faculdade de Medicina tinha alguma repulsa a Freud. Nenhuma. Não havia, não, entende? Eu acho apenas que não acontecia. O grupo, eu trabalhava num grupo de psiquiatras, que o que dominava era a psiquiatria biológica, entende? E aí, quando eu avancei para a psicanálise, eu saí de lá, pedi minha demissão, fui me dedicar à psicanálise. Interessante, porque também é uma das coisas, porque, sei lá, quando a gente pensa na psiquiatria carioca, teve uma conversa, né, entre a psiquiatria biologicista, organicista, e a psicanálise. Seria interessante um pouco de saber como que era esse cenário também na Bahia, assim, se era assim ou se a organicista dominava, né? Olha, o que aconteceu foi que nós, que estávamos buscando a psicanálise, saímos, entende? Uhum. Saímos, ficamos amigos, mas eles lá com a psiquiatria deles e a gente cá com a nossa psicanálise. Com Emílio. Emílio era visto um pouco assim como, sei lá, né? Mas é uma figura maravilhosa, realmente foi. Sim, Uma sim. pessoa simples, né? Uma pessoa nada elitista, né? Sempre nós acabamos por ter, por exemplo, essa relação com a questão de pagamentos e tudo. Nós nos habituamos a ter uma coisa absolutamente aberta, entende? Se eu comparo o grupo daqui, quando eu encontro meus amigos de São Paulo, eu brinco, chamo eles de os primos ricos. E ele ficou zangado. Eu digo assim, eles são nossos primos ricos. Os primos pobres aqui na Bahia, mais felizes, entende? Não, eu acho que foi. Eu não sei como seria, não, uma formação assim fechada. Se bem que isso também é um comentário bobo meu, porque qualquer pessoa pode, em qualquer lugar, fazer seu próprio caminho, né? Mas o meu foi muito favorecido pela Bahia, pela universidade. Se você ouviu o discurso do João Carlos, ele chama atenção para isso, né? Como eu sou um produto da universidade, tendo saído e tendo voltado, né? E aí, eu não sei se eu merecia esse título, não, mas enfim. Com certeza merecia. Não sei, não. Não sei se eu mereço essa entrevista. Não, mas deixa eu aproveitar. Essa entrevista é entre amigos. Deixa eu aproveitar para trazer uma contribuição sua aqui, de fato. Acho que vai ligar um pouco com a recepção dos lacanianos, que eu ia te pedir para contar um pouco da fundação do Colégio de Psicanálise da Bahia, e como que foi essa transição desse momento, Emílio, Marta, para o colégio. Tem relação? Conta um pouco para... Eu vou lhe dizer uma coisa muito sincera, embora ele não revelava isso, não, mas ele tinha uma quedinha pelo colégio, sabe? Ele se sentia mais, sabe? Eu não sei, não sei se vocês viram, isso aqui é interessante. Deixa eu pegar aqui, eu acho que tem aqui. Nós tínhamos uma boa sintonia com o Emílio. Nós tínhamos um período, almoçávamos juntos dia de quarta-feira, e era realmente uma coisa... uma coisa... Eu vou ler um pedacinho aqui que ele escreveu no prefácio do meu livro, né? Às vezes eu caio no delírio de pensar que sou o pai de Urânia.
outras penso que sou seu filho virtual. É assim, edipicamente complicado. Isso torna a nossa relação interessante. Há pessoas que têm a virtude de criar um ping-pong em meus aparelhos de pensar, de forma que as propostas pipoquem. Urânia é uma delas. Então, a gente tinha uma sintonia e às vezes brigava, né? Porque a ideia de final de analista foi minha para ele, ele dizia que era dele. Eu dizia, então tem que ser que foi dos dois. Mas era uma coisa muito legal, entende? Muito Muito, legal. muito, muito livre, né? Eu acho que o grupo. Bom, quando é que surgiu o colégio? Nós éramos 3 na CLAP, né? Eu, Ciro e Aurélio, que comandávamos, né? Então, no momento, começaram a surgir as diferenças, né? A gente já não podia mais estudar juntos, porque acabava brigando, né? Então, era assim, lia um texto de lá que eu dizia, para aí, deixa eu pensar para ver se eu concordo. A Aurélia achava isso uma maluquice. Como você vai ver que se concorda, a gente não avança, e separamos, né? Ele seguiu o caminho dele, muito bem sucedido, com a topologia, adoro os nós. E eu tomei um ano para estudar topologia, e no final eu disse, não, a topologia está na minha cabeça, não vou ficar fazendo esses nozinhos, e deixei, né? Bom, aí foi nessa época que os 3 se separaram, que ele fundou a instituição dele, que é uma instituição exitosa, muito bem organizada, e eu fundei o colégio. E o colégio tem essa característica de ser mais informal e mais voltada para a relação da psicanálise com a arte. Isso é verdade, entende? Eu propus no começo do colégio uma experiência, deixa eu contar rapidinho, que foi interessante. Eu pedi que todo mundo que quisesse participar da experiência escrevesse sobre a própria análise. E depois que estivesse escrito sobre a própria análise, escrevesse sobre o que foi ter escrito sobre a própria análise. Entende? Aí foi muito. E só podia ler essa segunda parte. O que foi escrito da análise era íntimo, né? Mas o que foi? Isso foi uma experiência riquíssima, você sabe? As pessoas começaram. Porque nós éramos acusados de não falar sobre a clínica. Mas eu nunca gostei desses relatos de casos clínicos. Eu acho que sempre tem uma articulação construída que eu dizia, não dá para se falar, né? E aí todo mundo se deu conta que não podia, não podendo falar da própria análise, como falar da análise do outro, né? Aí nós fomos fazendo uma construção em torno de buscar uma outra maneira de poder expor a clínica, entende? Entendi. Interessante. Isso esteve na fundação do colégio. Foi a fundação do colégio. E fizemos uma jornada e um livro sobre a Frida Kahlo. Isso foi um ato de fundação do colégio, de maneira própria de pensar do colégio. Entende? Não, bem interessante. Muito interessante mesmo, né? Aí depois eu fui fazer o passe em Buenos Aires. Me submeti. Porque eu sou curiosa, igual a você, tá vendo? Eu digo, como é que eu vou falar do passe sem ter me submetido? Foi Você quer experiência contar um pouco dessa experiência? complicadinha. Eu tive um passante que era um homem, Sérgio Staldi, e uma passante que era mulher, Eva Lerner, né? Com Eva era ótimo, mas o Sérgio, a primeira vez, ele ficou não sei quanto tempo comigo sem dar uma palavra, e eu tendo que falar, foi duro, viu? Quando eu saí, eu disse, o que é que eu vim fazer aqui? Mas depois não, depois foi ótimo. Até eu pensei que eu queria só ter experiência, mas eles me deram o título de AE da escola, foi legal, foi bom. Que legal, que legal. Deixa eu te perguntar algumas coisas também, Urânia, pensando um pouco aqui no nosso projeto. Vou pegar um pouco carona no que você comentou, né, nessa brincadeira do primo rico, né, do sul. Porque, bom, com toda essa riqueza, né, de atividades clínicas, uma das coisas que a gente está procurando encontrar aqui no nosso projeto são justamente os serviços de atendimento psicanalítico à comunidade, né? E esse tema geral das clínicas públicas de psicanálise, tentando cavar qual que é a história dessas práticas, né?
como que foram esses trabalhos? Enfim, eles estavam ligados aos núcleos, posteriormente ao colégio? O que foi feito nesse sentido? O que você teve notícias do que era feito nesse sentido? Você fala aqui em Salvador, Rafael? Isso. É? Eu não sei, eu até andei telefonando para colegas, né, que eu sabia que ia ter esse encontro, o que é que elas me diziam, porque eu não encontro aqui em Salvador que isso tenha frutificado. E fiquei me perguntando por quê, né? Eu me lembro assim de pequenas tentativas, entende? Mas que não iam para frente, entende? Nós mesmos fizemos uma tentativa, chegamos até a correr uma casa para ver se alugava. Tinha uma questão de uma técnica de sala de espera, que já na sala de espera se trabalhava, entende? O Emílio tentou levar um pouco isso também para a clínica dele, mas não frutificou. Não frutificou. Eu atendi no ambulatório do Hospital das Clínicas, era um atendimento gratuito, né? Eu atendia crianças e criei um espaço para um grupo de mães. Mas não foi uma coisa assim que eu diria que teve uma consistência, porque quando eu saí de lá, acabou, entende? E aí foi o começo da CLAP, que a gente não tinha tempo para nada, porque tinha que estudar muito, trabalhar muito, entende? Foi tudo muito marcante assim, né? E aí não veio. Eu estava tentando me lembrar que uma vez eu conversei uma colega que ela estava pensando em fazer um atendimento com aquelas crianças que ficam nos sinais da rua para fazer um trabalho, mas não evoluiu. Então, o que eu trago até para conversar com o pessoal daqui é porque que isso não teve evolução nenhuma aqui em Salvador. Entende? Não sei. Se as características da cidade, não sei. Mas aqui não prosperou. Agora, nossos atendimentos foram sempre muito acolhedores às diferenças sociais e econômicas, entende? Aqui vai muito no que o paciente pode pagar. Isso aí não tem uma coisa assim entende? Então, a gente, às vezes, tem uma gama de preços assim, sabe? E se um momento o paciente não pode, eu mesmo já tive pacientes que tiveram situações assim de perda de emprego e tudo, fica sem pagar. Eu não vejo nenhuma alteração no atendimento. Agora, não é uma coisa instituída, entende, Rafa? É uma coisa que fica no manejo de cada um, entende? É no manejo de cada um. O que cada um cobra, o que deixa de cobrar, como estabelece seus preços, entende? É muito individual. Entendi. É interessante, né? Enfim, um movimento psicanalítico tão pungente, né? Tão rico, enfim, tantos espaços. A pergunta é boa, né? De por que não frutificou. Porque não surgiu. Quando eu vejo esse livro que eu estou lendo ele com muita atenção, adorei ganhar esse livro. Pois é, eu fico vendo no começo como os psicanalistas tiveram essa preocupação, né? Como discutiram. Nós nunca tivemos isso, não sei. Emílio frequentava uma praia que deu até o nome ao livro dele, Lições de Ondina. E ele dizia que ele atendia o pescador, a mulher que vinha com o cachorrinho e não sei o quê, mas não tinha esse caráter, entende? Era uma coisa assim, meia. Pode acontecer, pode não acontecer, não havia um propósito. Agora eu chego, talvez. Não havia o propósito de uma clínica pública, não havia. Podia acontecer, né? De alguém lhe chegar no seu consultório e dizer, olha, Urânia, eu vim lhe procurar, mas eu não posso lhe pagar, você me atende? E aí eu começar a atender, porque tá. Mas nada institucionalizado, nada compartido, entende? Tudo cada qual no seu cada qual. Se podia fazer, fazia. Se queria fazer, fazia. Se não queria, não fazia, entende?
muita liberdade nesse sentido. Não, interessante. A liberdade estava preservada, mas não tinha a proposta instituída. Interessante. É bom a gente. Você podia ter sua clínica pública, tipo, eu vou atender 3, 4 pacientes ou 2 por semana, assim, mas não era público, né? É uma coisa do foro íntimo de cada um, entende? Sim, sim. Não, interessante ouvir isso, né? É. Enfim, fica uma pergunta aí para gente ir pensando, né? O que houve. E deixa eu te, enfim, desdobrar, né? Uma pergunta também que tá um tanto ligada a essa, né? Porque, enfim, você é reconhecidamente, né? Uma psicanalista escritora, né? Enfim, várias publicações, essa ligação com o debate da cultura, da arte, da estética, né? Também a dobra da psicopatologia, psicanalítica, né? Ia te convidar para falar um pouco das suas obras, enfim, da sua Eu obra. não tenho obras, não, rapaz, eu tenho os livrinhos. Eu tenho os livrinhos, entende? Conta um pouco sobre ele, chame como quiser, mas queria te ouvir também. É interessante que o primeiro que eu publiquei foi sobre a neurose obsessiva, né? E eu nunca, eu não me pergunte por que eu não saberia dizer. Depois eu entrei no estudo da melancolia e das depressões, aí não. Aí é um terreno que eu aterricei, né? E pretendo ainda. Eu sempre digo que meu livro vai ser sobre isso, entende? Mas não sei, não sei. Eu tive um convite para escrever um livrinho para passo a passo sobre depressão e melancolia, escrevi. O livrinho parece que teve um sucesso, porque as pessoas gostaram, e meus colegas da psiquiatria leram e ligaram para mim para dizer que estava bom e tudo, e o livrinho ficou aí até hoje, ele ainda está. Foi um ano que eu passei o ano inteiro estudando isso. Estudando a depressão, a diferença com a melancolia. Deve ser um viés melancólico que eu tenha, eu acho. As pessoas, uma vez eu brinquei que as pessoas melancólicas me agradavam mais do que as pessoas mais maníacas, entende? Muita alegria agora, então, nessa pandemia, e eu estou falando com muita alegria hoje. Não saberia, né? Mas é meu projeto de escrita sobre esse tema, né? É meu projeto de escrita. Eu estou aí, eu espero, né? Agora eu estou terminando um sobre essa parte bem musical da psicanálise, né? E escrevi também um trabalho longo sobre o Salvador Dalí, né? Que também vou publicar agora. A leitura dos diários de Salvador Dalí, para mim, foi uma descoberta, né? Uma coisa impressionante. 900 e tantas páginas, assim, que eu não podia parar de estar lendo aquela construção daliniana em torno, inclusive, da psicanálise. Não, acho que ele disse que a psicanálise foi fundamental na obra dele, na vida dele, né? A interpretação dos sonhos era o livro de cabeceira. Então, eu escrevi bastante. É um texto grande que eu vou publicar agora. E, enfim, mas não saberia assim, precisar muito porque um e porque outro. Eu acho que tudo tem a ver com a psicanálise de um modo geral. A questão da arte está conectada a essa questão do vazio como a questão central, né, da nossa condição humana, esse ponto de enigma que a gente não resolve, esse vazio que não se preenche, né? Então, para mim, essa é uma conexão muito estreita, né? E essa coisa perdida nesse desgarramento da natureza, né? É como se ficasse um pedaço lá e a gente vem incompleto, né? E a partir daí, as construções em torno desse vazio é o que eu penso, né? E nesse ponto eu acho que a arte toca muito, né? E toca muito com a melancolia e com a tristeza, né? A perda, né?
a perda. É um ponto para mim muito central esse. Interessante. Enfim, um campo de interesses, né? Tem A poesia também, né? A poesia, esse maltrato e bem trato à palavra que o poeta faz, né? Com a nossa escuta também, né? Para mim, a poesia é uma grande fonte de ensinamento, né? Eu entendo Lacan quando, no último seminário, ele disse: eu não fui suficientemente poeta. A interpretação só acontece na medida em que ela é poética. Eu achei isso assim, para aquele percurso todo de matemática, de tudo, no momento de concluir, ele dá essa sinalização, né? De retorno à palavra, da palavra livre, da palavra sem amarras, né? Que é a poesia, né? totalmente de acordo, né? É tudo bonito e é muito, muito legal de acompanhar isso na sua trajetória, né? De É, escrita. é. Agora eu sou casada com um poeta, viu? Um bom poeta. Isso também colabora para o lugar da poesia. Eu brinco com ele. Entende? Ai, ai. Não, a poesia realmente, eu acho que... Eu mando o pessoal do colégio todo, eu digo, leiam poesia. Tem que ler poesia. Esquecer que poesia é o que habitualmente se pensa que é. É ler poesia acompanhando a palavra, entende? E não o sentido. Sim. É acompanhar o uso da palavra, né? Tem um poeta português que eu comecei agora a trabalhar ele, eu achei extraordinário nessa última viagem que eu fiz a Portugal, que é o Miguel Torga. É fantástico. Eu visitei o museu dele numa cidadezinha do interior de Portugal, fiquei tão fascinada com a exposição. Quando eu saí, fui na livraria. Nossa, não parei. Trouxe os 6 livros de uma biografia dele, outros todos de poesia, para o horror de quem estava comigo. Como é que você vai levar isso? Eu digo, não levo outras coisas, mas levo o Miguel Torga. E estou trabalhando ele, é muito, muito bom poeta. Deixa eu só fazer duas últimas perguntas, Urânia. Uma que você falou, enfim, de novo voltando para a questão né, da diferença com esse eixo sul-sudeste, que afinal que é de onde nós aqui no grupo estamos partindo, e a gente estava ansiando muito, né, por essa chegada nas entrevistas, enfim, com você, enfim, com pessoas de Pernambuco, para a gente conseguir mapear melhor, né? Bom, e você comentou isso, né? De nenhuma palavra sobre a biografia do Freud que o Emílio Rodrigues escreveu, né? Como é que você vê essa diferença? Rafa, vocês são os donos das editoras. Vocês são donos das editoras. Pronto, aí responde, né? Responde. Sim. Então é difícil publicar aqui, né? Eu tive a saída, né? Porque, enfim, tive aquela possibilidade de fazer um ensaio para Cosac Naif, né, sobre luto e melancolia, mas foi uma coisa pontual, né, porque o editor, por acaso, leu alguma coisa minha, me chamou até na hora de, mas é isso mesmo, eu escrevi, acabou que ficou um texto que eu gosto, um texto bonito, né? A, a, a escuta, né? A escuta começou com o Emílio, né? E a partir daí entrei eu, né? A biografia, o Gigante pela Própria Natureza saiu lá. Saiu pela escuta. Sim. Saiu pela escuta. Depois eu tive uma ligação. Depois algumas, assim, eu publico em antologias que saíram pela Contracapa, entende? Eu até gosto muito do Luiz da Contracapa, né? O Mosaico de Letras foi da escuta, mas é uma coisa que não é fácil para o escritor da Bahia. Não, não é, não. O cerco é fechado. É muito difícil. E tem muita coisa boa aqui, entende? Tem muita coisa boa. Mas o cerco é fechado. Ou você vai pelo caminho da amizade, né?
entende? Do conhecimento, ou então é meio difícil. A Zaá foi o livrinho, né, do Depressão e Melancolia. Depois eu tive na COSAC, eu ia escrever outra coisa para a COSAC, fiquei até amiga do COSAC, mas aí fechou, uma pena, a editora que tinha umas coisas bonitas, né? E pronto. Já publiquei pela Edufba aqui também, né? Mas não... Urânia, vou só te fazer uma última pergunta que a gente tem feito para todo mundo, que tem a ver com o nosso projeto, né? A gente convida todos os entrevistados a, né, dizer o que seria para você uma clínica pública de psicanálise, né? Um pouco na esteira do que você comentou que está lendo o livro da Elizabeth Andanto, né? E se fez algumas perguntas ali com colegas. Eu fiquei entusiasmada com o livro, eu adoro história da psicanálise, já lhe disse que eu organizei 6 jornadas. Olha, mas é tal coisa, né? Eles tiveram uma possibilidade até de realização, né? Que a gente não tem, né? Hoje tem que ter uma forma criativa para que ressurja esse trabalho com as comunidades, né? É difícil imaginar que se vai ter uma casa, que se vai ter um lugar com um grupo, e como eles conseguiram, né? Não, eu acho que isso é complicado. Agora, não sei, eu teria que pensar um pouco mais, porque o que eu pensei e que pude conversar, é que a gente tem um pouco isso, vamos dizer assim, no espaço de cada um, entende? Como se cada um tivesse sua clínicazinha pública, e que é sua, e que não é... Às vezes nem compartilha. Não é compartilha, não é compartilha, né? Mas, às vezes, tem isso, né? Alguém lhe procura, diga, eu sei, me disseram que você pode me atender, que você não recusa, entende? Agora, eu acho o trabalho de vocês um trabalho excepcional. Se eu puder ajudar, ajudo. Não sei como, se eu tenho condições de ajudar, mas pelo menos acompanhando, animando. Eu Não, acho, já sobretudo porque vocês, realmente, a psicanálise em São Paulo é uma coisa de elite. É muito elitista. Às vezes eu fico espantada quando alguém me revela o preço de uma sessão. Eu digo, não é possível. Não é possível. E realmente eu acho que não é possível. Entende? É uma coisa, é uma coisa muito surpreendente. Então, esse atendimento público cresça aí, eu acho até ele pode criar uma modificação nesses grupos muito elitistas, de formações caríssimas, de atendimentos caríssimos, de congressos carésimos, entende? Eu acho isso incompatível com a psicanálise, sinceramente. e é muito curioso, né? Pensar nisso como um reverso, né? Ou sei lá, sei lá, talvez como um sintoma do elitismo, porque lá onde não é elitista, as soluções acabam sendo meio no um a um. Olha, agora me ocorreu uma resposta. Talvez não tenha tido essa necessidade, entende? Talvez não tenha tido essa necessidade, porque se eu pegar meu grupo que trabalha comigo, todo mundo faz sua clínica pública particular, entende? Ninguém rejeita ninguém porque não pode pagar, entende? Você pode rejeitar por não ter tempo, porque não pode pagar, não, porque o outro lhe paga um pouco melhor, porque você também não precisa de tanto dinheiro assim, e lá vai tocando a vida, né? Então, eu acho que isso surge em São Paulo em contraposição à elite, às sessões de R$ 1.000, entende? Sim. É uma contraposição. Já que há, sim, há espaço para que o contrário surja, né? A questão da polaridade dos contrários, né? Enquanto que aqui nem é tanto, nem é tão pouco, e você vai manejando a questão pública de outra forma, né? Mas não tenho certeza, foi a coisa que me ocorreu, né? Porque justamente surgir aí, que é o lugar em que há análises mais caras do Brasil, acho que é em São Paulo. Você concorda comigo? Olha, eu tendo a concordar, porque
É onde há análise mais caras, entende? A formação mais cara está aí também, né? Exigências maiores também aí, né? 4 sessões por semana, quem que aguenta, né? Isso está aí. Aí vem, do outro lado, aparece esse movimento. Eu acho que uma coisa está ligada à outra, as polaridades. Muito interessante escutar, Urânia. Enfim, queria te agradecer por essa conversa. É possível prever que a consciência da sociedade irá se despertar e fará com que se lembre de que o pobre deve ter tanto direito à assistência para sua mente, quanto dispõe agora do auxílio oferecido pela cirurgia a fim de salvar a sua vida, de que as neuroses ameaçam a saúde pública não menos do que a tuberculose, e tampouco podem ser deixadas aos cuidados impotentes de membros individuais da comunidade. Tais tratamentos serão gratuitos. Pode ser que passe um longo tempo antes que o Estado chegue a compreender como são urgentes esses deveres. Tais instituições, provavelmente, iniciar-se-ão graças à caridade privada. Mais cedo ou mais tarde, contudo, chegaremos a isso. Freud, em discurso de 1918, na abertura do 5º Congresso Psicanalítico Internacional em Budapeste. Esse podcast é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa sobre Clínicas Públicas no Brasil, com apoio da editora Perspectiva e da Fundação TID Setúbal, produzido por A Toca Audiovisual. Fazem parte do grupo de pesquisa Ana Turriani, Cristiana Martins Freire, Emiliano de Camargo Davi, Jorge Broide, Noemi Moritz Kohn, Olivia Gianecchini, Rafael Alves Lima, Sérgio Kohn e TID Setúbal.